Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no Porque Se Não É Resposta, falamos da relação entre inteligência natural e inteligência artificial. Vamos à boleia de um ensaio do filósofo José Gil no Jornal Público. E, Eduardo, olá, boa tarde. Bruno. Olá, Eduardo. A inteligência artificial pode alguma vez substituir a criatividade artística dos humanos? Olha, Dito, em primeiro lugar, eu acho que é um orgulho para o Jornal Público ter um ensaio daqueles, devo dizer. Acho fantástico. E depois acho magnífico toda aquela manifestação de clarividência e de sabedoria. E, portanto, é um privilégio um ensaio como aquele. Eu tenho reservas, sabe? Eu tenho reservas por vários motivos. Eu de vez em quando, trabalho com pessoas muito ligadas a plataformas digitais e fico desconcertado, absolutamente desconcertado, com a forma verdadeiramente excitada como eles perguntam à inteligência artificial o que é que são temas que devem desenvolver. Pedem títulos, e ficam deslumbrados com os títulos que lhes são propostos. E eu, naquelas circunstâncias, fico sempre sem jeito, porque tenho a ideia que, para muitas pessoas, a inteligência artificial é uma espécie de acréscimo à inteligência que às vezes as pessoas sentem que lhes falta, e, portanto, é como se de repente fosse a verdadeira democracia da inteligência, o que seria magnífico se depois não tivesse outros tipos de tendências manipulatórias. Em relação à criatividade, eu acho que há uma questão que, por mais algoritmos que se desenvolvam, e algoritmos centrados neste ou naquele autor, eu acho que quando um autor tem uma impressão digital, não acho que de todo seja possível. Agora, preocupa-me muito, devo dizer-lhe, que os adolescentes com quem eu falo lidem tocato lá com a inteligência artificial, nomeadamente quando se trata de fazer trabalhos, e eu acho que isto vai obrigar a avaliação nas escolas ser profundamente repensada, porque, de facto, acho verdadeiramente ofensivo que tenhamos que passar por plataformas para detectar reproduções ilícitas. E isso só é possível porque, de facto, os alunos, nomeadamente os alunos do universitário, para não ir mais longe, têm uma carência inacreditável quando se trata de se perderem na pesquisa, na verdadeira pesquisa bibliográfica, de encontrarem eles próprios as pontes que ligam os conhecimentos. E, portanto, eu acho que este deslumbramento fará parte de todos nós, em muitas circunstâncias. Já vivemos com muita inteligência artificial, mas sim, não me canso de ouvir as pessoas muito informadas em relação a tudo isto, a falar da deriva que daqui pode resultar, e pode, porque lá está, esta gente mais nova lida muito mais facilmente com a inteligência artificial do que com os jornais, e isso assusta-me muito, porque eles fazem a opinião a propósito das redes,
e não de uma forma mais plural, mais aberta, digo eu. Aqui não haverá também um certo complexo, um complexo quase geracional e que se repete sempre à medida que vamos tendo inovações, que é esta ideia de que esta geração, a geração atual é sempre a mais bem preparada e os que vêm aí depois já não vão aprender as coisas como deve ser, vão recorrer à inteligência artificial, mas será mesmo assim? Nós, através dos métodos antigos em que supostamente tínhamos de fazer a investigação nós próprios, será que estávamos assim tão mais bem preparados do que quem, por exemplo, agora aceder à informação através de programas de inteligência artificial? Seguramente, Bruno Vieira Amaral, até porque nós estamos a falar de uma geração onde nós estamos, não. Bruno, não. Eu acho que todas as gerações têm estas peneiras, digo eu. É como se chegassem a um planalto e a partir daí tudo o que viesse a seguir fosse uma espécie de queda por ali abaixo. Não acho isso. Eu acho é que cada vez mais nós vamos distinguir entre aqueles que vivem muito dependentes deste recurso e os outros que são capazes de o ligar a outro tipo de aprendizagens. E, portanto, eu acho que progressivamente nós vamos ver uma distinção, mas que sempre existiu. No nosso crescimento, nós percebemos muito bem que não eram os alunos que repetiam meticulosamente aquilo que os professores lhes pediam, que depois abriam um caminho e se tornavam únicos e singulares. Às vezes até eram aqueles alunos, às vezes um bocadinho mais marginais, menos entendidos pelo sistema, mas que progressivamente depois acabavam por construir toda uma identidade que os outros não eram capazes de ter e, portanto, é um instrumento absolutamente fabuloso, traz muitos atalhos e eu percebo o deslumbramento que neste momento a gente mais jovem tem quando se trata de fazer um trabalho, mas depois cabe-nos a nós criar os desafios para que eles o façam com impressões digitais e, portanto, isto vai nos obrigar a repensar, sobretudo, os métodos de avaliação, Bruno, acho eu, sinceramente. Portanto, a inteligência artificial vem para ficar e a distinção far-se-á entre formas de utilização. Como é que cada um irá... Que basicamente é aquilo que sempre aconteceu. Sim. Está a ver aqueles anúncios em relação às bebidas alcoólicas, ou seja, consuma com moderação. Eu acho que faz parte do nosso crescimento em relação a muitas coisas, mas nestes exemplos, sabe, eu lembro-me sempre daquilo que aconteceu quando os telefones se banalizaram e havia cursos de formação para usar o telefone e às mulheres era vedado ou era recomendado, nomeadamente pela Igreja, que não usassem o telefone. E eu acho que depois a humanidade tem uma sabedoria intrínseca que faz com que muitas vezes corra muitos riscos, é verdade que sim, mas que depois crie ela própria um conjunto de mecanismos que permite viver com os riscos sem que, todavia, se prescinda dos ganhos que estas coisas trazem. E eu acho que a nossa capacidade de pensar é absolutamente notável. Às vezes tenho medo que não a usemos tanto como devíamos, mas que é notável, sem dúvida absolutamente nenhuma que é. Vai ser difícil convencer os mais jovens a moderar a utilização da inteligência artificial. Eu imagino que sim, mas lá está. Se depois eles tiverem professores que os estimulem a ser particularmente singulares na maneira como pensam isto ou aquilo, eu acho que vai fazer toda a diferença. Agora, eu acho que isto vai contribuir, e desculpem, vamos pôr isso entre aspas, e eu tenho a noção que é um termo não muito bonito, mas vai contribuir para que aquela ideia de transformar alunos em macacos de imitação, com aspas, claro, vai ter de terminar, porque estes alunos que às vezes eram aquilo
que na gíria das escolas, ainda hoje, são descritos como alunos um bocadinho marrões, ajudam-nos a perceber que quanto mais os alunos são espertos, e eles são todos espertos, mas quanto menos constrangimentos sentirem à volta da esperteza, da expressão da sua inteligência, aliás, mais eles se tornam absolutamente únicos. E eu tenho a noção que a escola fez aquilo que tinha que fazer, que era escolarizar massivamente, e agora vai ter que se reorientar de uma forma completamente diferente, porque não basta nós termos muitas pessoas licenciadas ou com mestrados. Nós precisamos que cada pessoa que entra singular numa escola saia ainda mais singular depois de percorrer todo o sistema educativo. E às vezes o sistema educativo está muito orientado para a massificação, parece uma linha de montagem em que todos pensam de igual, todos têm que desenhar o telhado das casas em vermelho, porque senão tem negativa e outras coisas do género. E eu acho que isto vai nos obrigar a sermos pessoas mais inteligentes. Portanto, eu acho que a inteligência artificial não nos vai tornar burros, meu Deus. Agora vai nos obrigar a ser ainda mais inteligentes do que somos. As mudanças na avaliação de que o Eduardo falava poderão manifestar-se como? Teremos menos pedidos de trabalhos e mais intervenções, mais respostas em aula, uma maior participação? Tenho muita esperança que sim. Tenho muita esperança que aqueles testes em que era preciso memorizar ao pormenor uma fórmula ou, por exemplo, uma definição, e que quase se elogiava o aluno que era capaz de reproduzir a página do manual, de preferência do professor, claro, onde aquela definição estava, tudo isso vá morrendo aos bocadinhos e que, portanto, a escola perceba que, mais do que esta reprodução mecânica, a escola ganha quanto mais for amiga da criatividade. E às vezes a escola não é tão amiga como podia ser, e acho que se formos por aí, a escola vai ficar um caso sério. Esperemos que sim. Eduardo, ficamos por aqui. Hoje, amanhã, voltamos com mais um tema. Continuem a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e ouvir-nos nas plataformas habituais. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Um grande Eduardo. abraço para vocês e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.